Bom dia, meus irmãos, e a paz do Senhor. Estamos de volta mais uma vez com a nossa lição de número 13, encerrando o nosso trimestre, e vamos já iniciar com a nossa leitura bíblica em classe. Está em João 3, do verso 1 ao 16, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso texto, que vai servir de base para o nosso aprendizado de hoje, que fala do novo nascimento, quando Nicodemos foi ter com Jesus, para saber como seria salvo. O nosso texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está lá em Efésios 4 e 13. E a verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O ponto central é: a salvação em Cristo gera um novo homem. Vamos passar aqui alguns slides. Vamos aqui direto para o ponto 1, o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Isso é para nós entendermos que um novo homem, quando a gente diz uma nova criatura, um novo homem, tem que realmente nascer de novo, as coisas velhas realmente ficarem para trás. O que é nascido da carne é carne, mas Deus é Espírito. Importa que nós nasçamos de novo em Espírito e em verdade. Que a gente possa nascer de Deus, da água e do Espírito, e não somente do sangue. Nascido não do sangue nem da carne. O novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Então a gente vê aqui na ilustração que lá em Gênesis fala da geração, quando Deus criou o homem, e
daí o homem foi constituir a família e gerar novos filhos. Então esses filhos vêm nascendo, né, desde a geração de Adão. Com o passar do tempo, o homem, com o pecado, ele foi se degenerando, até que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, lá em 1 Pedro, ele vai falar da regeneração. É quando o homem vai se reencontrar com Deus, vai voltar a Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. Ou seja, a nossa maior necessidade é nascer de novo. Esquecer aquela geração pecaminosa que veio desde Adão, né? E aí Jesus Cristo vem e nos oferece um novo nascimento, nascendo agora não do sangue nem da carne, mas agora a gente vai ter um novo nascimento em Cristo, que é já o novo, né, o último Adão. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênese, a comunhão completa com o Pai Celestial. Então a gente vai nascer de novo, agora nascidos de Deus, né? Nascidos de Deus, começando de novo, e aí sim a gente vai ter o direito de ser chamado filhos de Deus. O subponto 2 diz nascido de Deus. O nascimento do novo homem implica a aceitação pela fé do plano de salvação, que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, para que a gente possa ter esse novo nascimento, né, esse nascimento do novo homem, a gente tem que aceitar pela fé o plano da salvação que Deus já tinha previsto, já tinha programado lá no início da criação do universo e do homem. Deus já tinha previsto isso. A gente tem que aceitar essa salvação que vem através de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que a gente fosse liberto e limpo, totalmente limpo do pecado, e assim começar uma nova vida em Cristo Jesus. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então essa nova criatura é o auge da bem-aventurança, o que está lá em 2 Coríntios 5,17, também em Gálatas 6 e 15. Então, o nosso anseio, a nossa vida, é alcançar esse novo nascimento em Cristo, ser realmente uma nova criatura. A gente realmente esquecer dos nossos erros, do nosso passado e começar uma nova vida. Aquilo que a gente fazia anteriormente, que sabia que era errado, agora a gente não faz mais. A gente procura fazer sempre aquilo que o Senhor Jesus nos orienta, aquilo que Ele nos orientou, que a gente possa continuar sempre fazendo. Nascido da água simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Então, em relação ao novo nascimento, nascer da água, da água e do Espírito, quando a gente fala muito do batismo nas águas, simboliza a morte do velho homem, o nascimento do novo homem, assim como Jesus foi sepultado e foi levantado novamente, Então aqui fala muito do renascimento espiritual, daquele que recebe
Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não somente como Salvador, mas também como Senhor. Se antes a gente fazia o que queria da nossa vida, nós éramos donos do nosso próprio nariz, agora a gente tem em Jesus o Senhor da nossa vida, aquele que vai guiar os nossos passos, aquele que vai nos orientar nas decisões difíceis, o que fazer, aonde ir, o que assistir, tudo isso, Jesus é o nosso Senhor, é Ele que diz o que a gente pode e o que não pode fazer, e a gente vai tentar obedecê-lo, né? Já que nós estamos renascendo de novo, renascimento espiritual, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Algumas igrejas interpretam João 3 e 5 incorretamente. Vamos ver aqui, né? Lá em João 3 e 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Algumas igrejas interpretam que nascer da água seria o batismo nas águas, tão comum nas igrejas evangélicas. E eles entendem que o nascer do Espírito seria a conversão, né? A regeneração. Quando o homem aceita a Jesus como Senhor e Salvador, aí seria o nascer do Espírito. E o nascer da água seria o batismo nas águas. Nesse entendimento, como o batismo vem antes da conversão, durante a cerimônia batiza-se qualquer pessoa que deseje ser batizada para ser salva. E a conversão virá com o tempo. Esse é o entendimento deles, né? Então batiza a pessoa do jeito que está, do jeito que ela quer, ela vem, se batiza e com o passar do tempo ela vai se convertendo, ou se regenerando, ou alcançando assim a salvação e a regeneração. O batismo é chamado de primeiro passo para a salvação. Não há salvação sem o batismo. Isso aí no entendimento de algumas igrejas. Mas para nós, o que nós entendemos é um pouco diferente, né? Então, quando Jesus diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, nós entendemos da seguinte maneira: nascer da água e do Espírito seria um novo nascimento, né? Seria o novo nascimento, a regeneração. O novo nascimento não é o batismo. O batismo nas águas não cabe aí nesse novo nascimento. O novo nascimento vem lá quando o homem aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando ele se converte, né, a esse ensinamento do cristianismo. Aí seria já um novo nascimento. O batismo não regenera, não perdoa pecados. O batismo não salva. O batismo é o símbolo visível da obra invisível que o Espírito Santo operou no pecador, regenerando em nova criatura. Batismo é o ato pelo qual o homem dá testemunho público da sua salvação. Ou seja, o batismo nas águas nada mais é do que uma prova pública da sua conversão. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está buscando, né, a santificação, você já está salvo pela pessoa bendita de Jesus Cristo, você já é uma nova criatura. Então o batismo nas águas é para mostrar a todos que você realmente hoje é uma nova criatura. Você tem convicção da sua fé. Você sabe o que está fazendo. Você não está ali por acaso ou porque alguém mandou. Então, o batismo nas águas é uma prova pública daquilo que você já tem internamente, a sua convicção da sua fé e da sua salvação. Batizamos não para sermos salvos, mas porque somos salvos, né? Então, o batismo não vai lhe dar a salvação, mas porque você é salvo, você tem o direito e o desejo de se batizar, né? O que é muito bom
para todos. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Tá? João 3 e 6. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante. Está lá em João 7 e 38. Né? Então a regeneração só é possível através da ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é que vai regenerar você completamente. Regenerar, transformar aquele homem pecador em uma nova criatura. Em um homem que procura se distanciar do pecado. Um homem que procura levar uma vida reta, sincera e temente a Deus. Então, é através do Espírito Santo, é através desse nascido do Espírito, que o homem vai ser regenerado, né? E vai poder se colocar na presença de Deus. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Está em João 3 e 8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Está lá em Gálatas 6 e 15. Temos aí a genuína conversão. Então, somente através do Espírito Santo na vida do homem, né, uma ação sobrenatural, é que o novo homem em Cristo Jesus torna-se possível. A partir daí é que é possível você realmente ser uma nova criatura. É através do Espírito Santo agindo na vida do homem. É importante distinguir regeneração da conversão. As duas são intimamente unidas. Não é estranho, portanto, que as duas sejam confundidas. A regeneração é uma obra divina, uma obra que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus. E a conversão é a atitude de uma pessoa em voltar-se para Deus, tendo uma nova inclinação outorgada em seu coração. Então, aqui, resumindo, a regeneração é uma ação divina, parte de Deus, através do Espírito Santo, para realmente transformar, fazer possível essa transformação no homem em uma nova criatura, em um homem que vai servir verdadeiramente a Deus. Então, a regeneração vem de Deus para o homem. E a conversão é uma atitude do homem em voltar-se a Deus. A conversão é uma decisão que o homem vai tomar. Eu quero me converter a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser uma nova criatura. Então a conversão parte do homem para com Deus. A partir dessa decisão do homem, uma decisão sincera, aí Deus vai executar a regeneração. Né? Então a regeneração vem de Deus para o homem. A síntese do primeiro tópico: o novo homem não nasce do sangue, nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Amém. Aqui é o nosso primeiro tópico, né? Nosso primeiro ponto. Segundo tópico diz a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus, num contexto de injustiça e pecado. Então, o novo homem nasce através da fé em Cristo. Claro, só com a sua fé em Cristo é que vai ser possível esse novo homem nascer. Normalmente num contexto de injustiça e pecado em que o homem vive. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a
justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Nós somos salvos pela graça, pela fé. Existem pessoas que mesmo não cristãos, que mesmo não sirvam a Deus, mas são boas pessoas. São pessoas que socialmente têm uma vida alinhada, familiar, uma pessoa que respeita sua família, cuida, tem seu emprego, paga seus impostos. Então, perante a sociedade, é uma pessoa excelente. Mas, para Deus, ele ainda tem que melhorar, né? Ele ainda precisa se converter e aceitar que Jesus Cristo conduza os seus caminhos. O homem por si só, ele não pode alcançar a salvação. Ele precisa da graça de Deus. Então, por mais que o homem tente, com seus próprios passos, chegar ao reino de Deus, ele não vai conseguir. Se não tiver realmente a graça de Deus em sua vida, ele não vai conseguir. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Está lá em 1 Coríntios 6 e 11. Então, somente pela fé, somente o homem que aceita realmente Jesus Cristo pela fé, ele vai poder ter o status de justo, porque a partir daí o próprio Deus, né, vai habitar no homem, e Deus é justo. Jesus Cristo, justo. Né? Então o Espírito Santo vai tornar esse homem justo perante Deus. Ele está aí agora com o caráter de Cristo. Então ele vai ser, né, perante Deus, uma nova pessoa, justo, honesto, que aí não tem do que ser condenado. A justificação do novo homem. A maravilhosa doutrina da justificação. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Lá em Hebreus 10 e 17. Então, quando o homem aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele está aceitando que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz, a qual derramou todo o seu sangue, foi por ele. Ele aceita esse sacrifício de Jesus por ele. E o sangue de Cristo nos livra, nos liberta de todo o pecado. Ele não esconde o pecado, ele tira realmente ele tira e joga no mar do esquecimento. Então, aquele pecado perante Deus, aquele pecado que o homem cometeu, já não pode mais ser imputado a ele, a não ser que ele vá continuar pecando, cometendo atos falhos. Mas aquele que para trás, realmente ficou para trás. Ele agora está limpo. Todas as suas dívidas foram pagas. Ele está agora uma pessoa, né, um homem justificado perante Deus. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus olha, né, para nós, olha dos seus altos céus, ele vê ali o mundo em pecado. Mas cada um que se converte a Jesus Cristo, cada um que aceita este sacrifício que Jesus Cristo fez, a partir daí ele já limpa do pecado. Então aquele pecado da humanidade, de Adão, dele mesmo, já não incide mais
sobre ele. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça, qualquer pecado. Não fica uma manchazinha, não fica uma cicatriz, não fica uma marca do seu pecado anterior. Ele fica completamente limpo, completamente uma nova criatura. Ele pode até voltar a pecar, mas aquele pecado que ele cometeu no passado, realmente esse não vai mais incidir sobre ele. E a síntese do tópico 2 diz: o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Ou seja, o homem mesmo vivendo em meio ao pecado, em meio a pecadores, ele agora está justificado, está limpo perante Deus. A santificação do novo homem. A regeneração é um ato instantâneo. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então a regeneração, quando você se converte, quando você pede a Deus esse novo nascimento, quando você aceita o sacrifício de Jesus, então a partir daí você já está regenerado. Você já é uma nova criatura. Você já está limpo perante Deus. Agora, a santificação, aí já é um processo que vai aos poucos, que vai durar toda a sua vida. A nossa busca é de sermos varões perfeitos perante Deus. Porém, enquanto estamos aqui no mundo, a gente não é santo da noite para o dia. A gente a cada dia vai procurando melhorar, cada dia vai procurando se fortificar e se santificar mais e mais. Então é um processo mais demorado. Até que, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós vamos poder subir e aí sim nós seremos varões perfeitos, santos, totalmente santificados perante Deus. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, a Bíblia chama os cristãos de santos. Nós hoje nos consideramos santos, separados. Agora, santos de uma certa forma, santo que nós estamos separados, estamos procurando fazer o que é certo. Mas nós sabemos que para ser santos realmente perfeitos, isso demora um tempo. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Nós temos que nos posicionar como santos de Deus. Embora nós saibamos que a santidade perfeita, a santificação, vai sendo alcançada dia após dia. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Está lá em Provérbios e também em Efésios. Então, o novo homem se posiciona como santo, mas sabe que tem esse processo de santificação. Somos santos? Somos sim, mas o processo completo de santidade só vamos alcançar na vinda de Jesus Cristo, quando seremos transformados em um novo corpo e aí subirmos ao céu. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para nossas vidas. Claro que Deus quer que todos nós alcancemos a estatura de varões perfeitos, de santos
perfeito. E Deus nos dá a condição de alcançarmos. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Então a gente procura sempre fazer os mesmos passos que Jesus deu, procuramos sempre obedecer o que Ele nos ensina. Essa é a vontade de Deus e deve ser também a nossa. Temos sempre que buscar essa santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos com Jesus nós ficamos. E é isso que a gente almeja. Nós vemos Jesus como o varão perfeito. E é em busca dessa perfeição que nós estamos. Por isso a gente sente a necessidade de nos aproximarmos mais de Deus, nos dedicarmos mais em oração, em jejum, em ajudar o próximo, tudo isso para que a gente possa se aproximar mais e mais de Jesus Cristo. A santificação precisa ser distinguida da justificação. Justificação, de uma vez por todas, Deus justifica. Também é uma obra inteiramente de Deus. É Deus quem nos justifica. Você pode alcançar a justificação perfeita ainda nesta vida. E é a mesma em todos os cristãos. Então, a justificação vem de Deus, Ele faz rapidamente, de uma vez só, Ele justifica o homem. A gente pode alcançar a justificação de Deus nesta vida, e é a mesma para todos os cristãos. Já a santificação é um processo contínuo, continua por toda a vida. Não é santo hoje e pronto, vai ser santo para sempre. Não, a gente tem que estar sempre se santificando. A santificação é uma obra de Deus, mas também depende de nós. Então é uma obra em conjunto de Deus e o homem. O homem vai buscando, vai procurando fazer a sua parte, fazer o que é correto, o que é certo, obedecer a Deus, e Deus vai santificando. Não perfeito nesta vida, ou seja, nesta vida terrena nós não alcançaremos a santificação por completo, mas a gente vai buscar se aproximar cada vez mais dessa santificação perfeita. Embora saibamos que perfeita mesmo é a santificação somente na vinda de Cristo. Maior em alguns do que em outros. Então, cada crente, cada homem que se apresenta a Deus para servir, alguns vão conseguir uma santificação maior e outras menor. Mas no dia da vinda de Cristo, todos serão transformados em santos verdadeiramente. A síntese do tópico 3: a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então a gente nunca deve parar de buscar a santificação. É um processo contínuo que leva toda a nossa vida. Nunca devemos achar que já somos santos perfeitos, mas continuar sempre buscando a perfeição. E a conclusão diz: quem recebeu Jesus como o seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois de seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Amém, Glória a Deus. Então, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tomou realmente a melhor decisão da sua vida e que não volte atrás, mas que continue sempre buscando essa santificação e se regenerando para que no dia da vinda de Jesus Cristo nós possamos estar realmente posicionados, fazendo o que Ele nos mandou, para que a gente possa ser levado com Ele em glórias, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar esta
lição nesta manhã, do dia 29 de março de 2020, concluindo aqui esse primeiro trimestre, essa primeira revista do ano de 2020. Grandioso Deus, Pai querido e amado, ó Deus santo e poderoso, neste momento, ó Pai, nós te agradecemos por todo esse primeiro trimestre, por essa revista maravilhosa, essas lições, ó Pai, que nos de muita valia para nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, reconhecer Jesus Cristo como o segundo Adão, o homem perfeito, o homem que foi 100% Deus, 100% homem, que passou as mesmas dores que nós estamos passando, mas que foi elevado às alturas, voltou ao céu, e o Espírito Santo que está conosco, nos justificando, nos santificando, que nós possamos, ó Pai, alcançar realmente essa estatura de varão perfeito e assim garantir a nossa subida juntamente contigo aos céus no grande dia do arrebatamento da igreja. Ó Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.